bebê do milionário viúvo não parava de chorar no voo, até que uma passageira fez algo que ninguém esperava. O barulho do choro do bebê ecoava por todo o avião, fazendo os passageiros se entreolharem com impaciência. Alguns colocavam os fones de ouvido, outros suspiravam alto, tentando disfarçar o incômodo. E no meio de tudo aquilo estava ele, um homem elegante, de terno azul marinho, com um olhar cansado e aflito. Nos braços, seu pequeno bebê, que não parava de chorar nem por um segundo. O pai balançava o filho, murmurava palavras suaves, tentava de tudo, mas nada funcionava. Era como se o choro do bebê expressasse algo muito mais profundo do que simples desconforto. A aeromoça se aproximou com um sorriso educado, oferecendo ajuda. Mas o homem, visivelmente constrangido, balançou a cabeça e disse em voz baixa: "Está tudo bem, eu consigo cuidar dele." Só que claramente ele não estava conseguindo. O bebê chorava ainda mais alto, e cada olhar de impaciência fazia o homem se encolher mais no assento. Ele parecia prestes a desabar. Ninguém ali sabia, mas aquele homem era um milionário viúvo, um empresário muito conhecido, mas que naquele momento não era nada além de um pai desesperado. Sua esposa havia falecido há poucos meses, deixando-o sozinho com um bebê de poucos meses de vida. Era sua primeira viagem sozinho com o filho, e ele havia jurado que conseguiria cuidar do menino, que não precisaria de ajuda. Mas agora, no meio do voo, a situação estava fora de controle. Foi então que 2 fileiras atrás, uma mulher observava a cena em silêncio. Ela era tímida, reservada, o tipo de pessoa que prefere não se envolver em nada. Trabalhava como professora e estava voltando de uma viagem de trabalho. O choro do bebê cortava o coração dela, e ao olhar para o homem, ela sentiu algo diferente. Não era incômodo, era empatia. Ela conseguia ver o cansaço no rosto dele, o desespero de um pai que não sabia mais o que fazer. Por alguns minutos, ela ficou apenas observando. O homem tentava dar a mamadeira, tentava cantar, mas o bebê só chorava mais forte. A mulher olhou em volta, ninguém se movia, ninguém oferecia ajuda. Todos pareciam mais preocupados em continuar confortáveis do que em aliviar a dor de alguém. E foi nesse instante que o coração dela começou a bater mais rápido. Ela sentiu que precisava fazer alguma coisa. Mas e se ele recusasse? E se achasse invasivo? E se ela passasse vergonha? Mesmo assim, alguma coisa dentro dela dizia que ela devia tentar. Reunindo toda a coragem que tinha, ela se levantou do assento. Suas mãos tremiam um pouco. O coração acelerava. E a cada passo que dava no corredor, sentia os olhares curiosos dos outros passageiros. Quando chegou perto, ela falou com a voz mais calma que conseguiu: "Posso tentar ajudar? Eu entendo se não quiser, mas talvez eu possa acalmar ele um pouco." O homem levantou os olhos, surpreso. Por um segundo, ficou em silêncio. Parecia não saber o que dizer. O bebê continuava chorando. O som era quase ensurdecedor naquele momento, mas havia algo na voz daquela mulher. Uma doçura, uma serenidade, que fez o homem finalmente assentir. Ele entregou o bebê com cuidado, ainda inseguro, e ela o segurou com delicadeza. Todos no avião observavam a cena com curiosidade. Ninguém fazia ideia do que iria acontecer. A mulher começou a balançar o bebê nos braços de forma suave, murmurando palavras baixas. E então, como se fosse um milagre, o choro começou a diminuir. O homem olhou completamente atônito. Em segundos, o bebê, que chorava sem parar, agora descansava tranquilo nos braços dela. O avião inteiro ficou em silêncio. As pessoas se entreolharam e uma sensação diferente tomou conta do ambiente. Mas o que ninguém imaginava era que aquele simples gesto iria mudar completamente a vida dos dois e revelar um segredo que nem mesmo o milionário sabia. O que aconteceu depois daquele instante mudou tudo. O silêncio que tomou conta do avião era quase inacreditável. O mesmo ambiente que minutos antes estava cheio de olhares impacientes e murmúrios, agora estava sereno.
O bebê, que chorava sem parar desde o início da viagem, dormia tranquilo nos braços da mulher tímida. O milionário olhava fixamente para ela, tentando entender o que havia acontecido. Havia algo na forma como ela segurava o bebê, algo suave, cheio de cuidado, como se ela tivesse feito aquilo a vida toda. Por um momento, o homem não sabia o que dizer. Ele apenas observava em silêncio o pequeno respirar lentamente, com o rosto sereno encostado no ombro da mulher. Aquilo o tocou de um jeito que ele não esperava. Desde que a esposa se foi, ele nunca tinha conseguido fazer o bebê dormir com tanta calma. Naquele momento, um sentimento de alívio e surpresa tomou conta dele. A mulher, percebendo o olhar do homem, sorriu timidamente e disse em voz baixa: "Acho que ele só precisava de um pouco de calor e calma. Os bebês sentem quando a gente está nervoso." O milionário balançou a cabeça, sem saber como agradecer. "Você não faz ideia do quanto isso me ajudou." Eu estava perdido. Não sabia mais o que fazer. Ela respondeu com simplicidade: "Eu entendo. É difícil, mas você está indo bem." Aquela frase dita de forma tão sincera mexeu com ele. Fazia muito tempo que ninguém dizia que ele estava indo bem. Desde que perdera a esposa, o homem vivia cercado de pessoas, mas se sentia completamente sozinho. Empresários, assistentes, amigos de negócios, todos o tratavam como um milionário de sucesso, mas ninguém enxergava o pai cansado e o homem machucado que existia por trás daquela aparência. Durante os minutos seguintes, a mulher ficou ali, segurando o bebê adormecido. O homem observava em silêncio, tentando entender como uma estranha tinha conseguido o que ele não podia. Aos poucos começaram a conversar. Ele contou que se chamava Rafael, que era dono de uma empresa de tecnologia e que viajava a trabalho com o bebê porque não queria deixá-lo com ninguém. Ela se apresentou como Clara, uma professora que dava aulas de literatura para crianças. Ela contou que sempre amou cuidar dos pequenos, que acreditava que todo bebê entendia o mundo pelo toque e pela voz. E foi por isso que, ao ver o desespero dele, sentiu que precisava tentar. O tempo passou rápido. Eles falaram sobre a vida, sobre perdas, sobre como é difícil seguir em frente quando o coração ainda carrega tantas lembranças. Rafael, que normalmente era fechado, se viu falando mais do que o normal. Clara ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas com empatia. E a cada palavra dita, ele sentia como se um peso saísse de dentro dele. O voo seguia tranquilo, e aos poucos, até os outros passageiros começaram a relaxar. O clima no avião parecia diferente, como se todos percebessem que estavam presenciando algo raro. Dois desconhecidos se conectando em meio ao caos. Horas depois, o bebê acordou. Mas dessa vez não chorou. Olhou para Clara e soltou um pequeno som, quase como um riso leve. Rafael sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Ele nunca faz isso com ninguém", disse surpreso. Clara riu. "Acho que ele gosta de mim." Quando o avião pousou, Rafael não sabia como se despedir. Queria agradecer de um jeito que mostrasse o quanto aquilo tinha significado para ele. "Posso te oferecer uma carona até o hotel?" Bill perguntou um pouco sem jeito. Clara hesitou, mas acabou aceitando. No carro, o clima era calmo. O bebê dormia novamente. E Rafael contou mais sobre sua vida. Disse que perdera a esposa há 7 meses, em um acidente, e desde então vinha tentando se adaptar. "Eu pensei que o trabalho fosse me distrair, mas quanto mais eu tentava, mais vazio me sentia. Hoje, quando te vi acalmar meu filho, foi como se o mundo tivesse parado por um momento." Clara ficou em silêncio por um instante. Ela também conhecia a dor da perda. Há 2 anos, tinha perdido alguém muito importante. E desde então, tentava reconstruir a própria vida. Por isso, entendeu exatamente o que ele quis dizer. "A dor nunca vai embora completamente", ela respondeu, olhando pela janela. "Mas às vezes, a gente encontra pessoas que fazem o caminho parecer um pouco mais leve." Rafael olhou para ela e pela primeira vez em meses sentiu algo diferente. Não era tristeza,
era esperança. Uma sensação pequena, mas real, de que talvez, apenas talvez, ele pudesse sorrir de novo. Quando chegaram ao hotel, ele agradeceu pela companhia e pela ajuda. Você foi um anjo hoje, Clara. Eu não sei o que teria feito sem você. Ela apenas sorriu, ajeitando o bebê no carrinho. Não precisa agradecer. Às vezes, a vida coloca a gente no caminho certo, mesmo sem a gente entender o porquê. Ela se despediu e entrou no saguão, enquanto ele ficou parado ali por alguns segundos, olhando. O vento batia leve e o som do bebê dormindo parecia quase simbólico, uma calma que ele não sentia há muito tempo. Mas o que Rafael não sabia é que aquele encontro não tinha sido por acaso. Clara guardava um segredo, algo que ligava a história dela, a dele, de um jeito que ele jamais imaginaria. Depois daquele encontro, a vida dos dois começou a mudar de formas que nenhum deles imaginava. Nos dias seguintes ao voo, Rafael não conseguia tirar Clara da cabeça. Não era apenas pela forma como ela havia acalmado seu filho, mas pela paz que ela transmitia. Pela primeira vez em meses, ele sentia vontade de conversar com alguém, de dividir seus pensamentos, de não fingir que estava bem o tempo todo. Ele pensava nela enquanto olhava o bebê dormindo, lembrando de como ela o segurava com tanta naturalidade, como se conhecesse cada gesto, cada respiro. Era estranho, mas havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia explicar. Rafael estava em uma cidade diferente por causa de uma reunião importante de sua empresa. Mas mesmo com a agenda cheia, ele se pegava abrindo o celular, olhando a lista de contatos e parando no nome dela. Sim, ele havia pedido o número antes de se despedirem, mas ainda não tinha coragem de mandar mensagem. Não queria parecer invasivo, mas também não conseguia ignorar o impulso de falar com ela. Enquanto isso, Clara também pensava nele. Desde o voo, algo dentro dela parecia ter despertado. Ela lembrava do olhar de Rafael, da tristeza escondida por trás de cada sorriso contido. Lembrava do bebê, que dormiu em seus braços com tanta facilidade. Mas o que mais a deixava pensativa era a estranha sensação de familiaridade. Ela não sabia porquê, mas aquele homem e aquele bebê pareciam, de alguma forma, parte de uma história que ela já conhecia. Certa tarde, enquanto arrumava alguns papéis de aula, Clara recebeu uma mensagem. Era de Rafael. Oi, Clara. Espero que não se importe com a mensagem. Só queria agradecer mais uma vez. Você realmente salvou aquele voo. Ela sorriu ao ler. Depois de alguns segundos, respondeu: Oi, Rafael. Fico feliz por ter ajudado. Como está o pequeno? Ele respondeu quase de imediato. Está bem? Até dormiu a noite toda ontem, o que é um milagre. A conversa seguiu leve, com risadas e histórias sobre o bebê. Aos poucos, os dois começaram a trocar mensagens todos os dias. Rafael se abria cada vez mais e Clara o ouvia sempre com paciência. Havia algo sincero entre eles, algo que crescia naturalmente, sem pressa. Com o passar das semanas, Rafael insistiu para que se encontrassem de novo. Disse que queria agradecer pessoalmente. Clara hesitou, mas acabou aceitando. Eles combinaram de se ver em um café simples, num fim de tarde chuvoso. Quando ela chegou, ele já estava lá, com o bebê no colo. Ao vê-la, sorriu de um jeito diferente. Achei que não viria. Ela respondeu com o mesmo tom calmo de sempre. Prometi que viria, e quando eu prometo, eu cumpro. O encontro foi tranquilo. Eles conversaram por horas, como se conhecessem há muito tempo. Rafael contou histórias da esposa, de como ela era doce e paciente e de como ele ainda sentia falta dela todos os dias. Clara ouviu com atenção, sem interromper, mas a cada detalhe que ele mencionava, algo dentro dela parecia apertar. Ela sentia uma estranha conexão, como se parte da dor dele também fosse sua. No meio da conversa, Rafael mostrou uma foto da esposa. Era uma mulher bonita, de olhar calmo, segurando o bebê recém-nascido. Clara olhou fixamente para a foto. Seu coração acelerou. Havia algo naquela imagem que a deixou sem ar por alguns segundos. Ela não sabia explicar, mas sentiu como se conhecesse aquele rosto.
Tentando disfarçar o desconforto, ela devolveu o celular e sorriu. Ela parece uma pessoa incrível. Rafael suspirou. Era assim. Às vezes ainda espero ouvir a voz dela quando acordo. Os dias passaram e a amizade entre eles só aumentava. Rafael começou a ver em Clara uma presença que ele achava que nunca mais teria. Alguém que trazia calma, alguém que o fazia acreditar que a vida podia voltar a ser boa. Mas Clara, por dentro, estava confusa. Ela começou a ter sonhos estranhos, lembranças soltas que pareciam fragmentos de algo que não lembrava direito. Sonhava com um hospital, com o choro de um bebê e com uma mulher chorando de dor. Um dia, sem entender o motivo, ela foi até uma caixa antiga guardada no armário. Dentro havia documentos, fotos e um envelope amarelado. Ao abri-lo, encontrou papéis de adoção. Seu coração parou por um instante. Era o registro de quando ela fora adotada, ainda bebê. Ela nunca tinha procurado saber mais sobre o passado, mas naquele momento algo a impulsionou. Leu com atenção. E ali, entre os nomes, havia algo que fez o mundo dela parar. O sobrenome da mãe biológica era Monteiro. O mesmo sobrenome do bebê de Rafael. As mãos de Clara começaram a tremer. Ela se sentou, respirando fundo, tentando entender o que aquilo significava. Será que havia alguma ligação entre ela e aquela família? Será que o destino estava brincando com ela de uma forma cruel e misteriosa? Nos dias seguintes ela ficou inquieta. Queria contar para Rafael, mas tinha medo. E se fosse apenas uma coincidência? E se ao falar tudo mudasse? Enquanto isso, o bebê parecia se apegar cada vez mais a ela. Quando Clara ia embora, ele chorava. Quando ela chegava, sorria. Era como se houvesse um laço invisível entre eles. Algo que nem o tempo, nem o acaso poderiam explicar. E foi aí que o inesperado aconteceu. Uma noite, Rafael ligou para ela com a voz trêmula. Clara, preciso de você. O bebê está com febre e eu não sei o que fazer. Ela foi sem pensar 2 vezes. Chegou à casa dele quase correndo. Quando pegou o bebê no colo, a febre parecia diminuir, como se só a presença dela bastasse. Rafael olhou aquilo com espanto e emoção. Não sei o que você tem, Clara, mas parece que ele sente que você faz parte dele. Clara ficou em silêncio. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Ela sabia que talvez ele estivesse certo. Mas ninguém podia imaginar que o que parecia apenas um gesto de bondade iria revelar uma ligação que mudaria a vida dos dois para sempre. Naquela noite, enquanto Clara segurava o bebê nos braços, algo dentro dela se transformava. Ela olhava para aquele pequeno rosto e uma sensação estranha tomava conta de seu coração. Era como se já o conhecesse, como se tivesse esperado aquele momento por toda a vida. O bebê calmo respirava leve, enquanto Rafael observava com um misto de alívio e confusão. Ele só dorme assim quando está com você, disse Rafael num tom que misturava espanto e gratidão. Clara apenas sorriu, tentando esconder o turbilhão de pensamentos que passavam por sua mente. Desde que descobriu o sobrenome Monteiro nos documentos antigos, algo nela dizia que aquele bebê não era apenas uma coincidência, mas ela não queria acreditar sem ter certeza. Nos dias seguintes, Clara começou a investigar com cuidado. Procurou antigos registros, tentou encontrar o nome da mãe biológica. Cada descoberta trazia mais perguntas do que respostas. Ela descobriu que sua mãe havia trabalhado há muitos anos como enfermeira em um hospital particular. O mesmo hospital onde a esposa de Rafael havia dado à luz. O coração de Clara batia forte. Cada detalhe parecia aproximá-la ainda mais daquela família. Mas o medo também crescia. Ela não queria ferir ninguém. Não queria que Rafael achasse que ela estava se aproveitando da situação. Afinal, ele já havia sofrido demais. Enquanto isso, Rafael percebia algo diferente nela. Clara parecia mais distante, pensativa, e isso o deixava confuso. Ele sentia falta das conversas leves, das risadas simples que eles compartilhavam. Um dia não aguentou e perguntou: Clara, aconteceu alguma coisa? Você parece preocupada. Ela hesitou. Quase contou tudo, mas parou no meio da frase.
Está tudo bem, só estou cansada com o trabalho. Rafael sabia que havia algo a mais, mas respeitou o silêncio dela. O tempo passou e o vínculo entre os três se fortaleceu. Rafael começou a chamá-la com frequência, dizendo que o bebê dormia melhor quando ela estava por perto. Aos poucos, Clara se tornou parte da rotina deles. Passava tardes ajudando, lendo histórias, cantando para o pequeno dormir. E cada vez mais o coração dela se apertava, porque sabia que estava vivendo uma mentira que não conseguiria esconder por muito tempo. Em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, Rafael contou algo que mexeu profundamente com ela. Antes da minha esposa falecer, ela me contou algo estranho. Disse que tinha tido complicações no parto e que por alguns minutos acharam que o bebê não iria sobreviver. Mas um dos médicos disse que havia acontecido um erro nos registros e que tudo ficou confuso naquele dia. Eu nunca entendi direito o que ela quis dizer com isso. Depois, eu nunca mais toquei no assunto. As mãos de Clara tremeram. O coração dela quase parou. Um erro nos registros? Um bebê que quase não sobreviveu? Aquelas palavras ecoaram na cabeça dela como um sinal de que tudo estava prestes a vir à tona. Depois que Rafael entrou para atender o telefone, Clara foi até o berço e olhou o bebê dormindo. Sussurrou com lágrimas nos olhos. Será que é por isso que eu sinto como se você fosse parte de mim? Nos dias seguintes, ela decidiu procurar o hospital. Precisava de respostas. Pediu acesso aos arquivos antigos e, depois de muita insistência, conseguiu falar com uma funcionária que trabalhava lá há muitos anos. A mulher, já idosa, lembrou-se do caso. Disse que, de fato, naquela época, houve uma confusão com os registros de 2 bebês nascidos no mesmo dia. Um dos prontuários foi trocado. Um bebê teria sido dado em adoção, enquanto o outro ficou com a família Monteiro. Clara ficou pálida. As pernas tremiam. Perguntou o nome da mãe que tinha recebido o bebê em adoção. E o nome que ouviu fez o chão desaparecer sob seus pés. Era o nome da própria mãe adotiva. O coração dela se encheu de emoção e medo. Será que o bebê de Rafael, o filho da esposa falecida, era, na verdade, o outro bebê trocado no hospital? Ou seria ela mesma a criança que deveria ter crescido naquela família? Tudo era confuso e Clara sentia que estava no meio de um destino que havia se entrelaçado sem aviso. Naquela noite, ela chorou sozinha. Queria contar tudo, mas tinha medo de destruir a paz que Rafael finalmente estava encontrando. Mas o destino não esperaria por ela. Alguns dias depois, Rafael recebeu uma ligação do hospital. Precisavam confirmar um dado médico do bebê, relacionado a exames antigos da mãe. Quando ele levou o bebê, o médico comentou algo que o deixou intrigado. Senhor Monteiro, há um pequeno erro nos arquivos. Parece que há um registro duplicado da certidão de nascimento. Vamos verificar. Rafael ficou desconfiado, mas não imaginava o que estava prestes a descobrir. Mais tarde, quando contou a Clara o que tinha acontecido, ela empalideceu. Ficou em silêncio por longos segundos, até que as lágrimas começaram a escorrer. Rafael, tem algo que eu preciso te contar, disse com a voz tremendo. Ele se aproximou, preocupado. O que foi, Clara? Ela respirou fundo com o coração disparado. Eu acho que o nosso encontro naquele avião não foi por acaso. Rafael olhou confuso. Como assim? Ela continuou, tentando conter o choro. Eu encontrei documentos antigos que mostram que minha mãe biológica tinha o mesmo sobrenome que você. E tudo indica que, no mesmo hospital em que seu filho nasceu, houve uma troca de registros, no mesmo dia em que eu vim ao mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael ficou sem reação. As palavras pareciam não fazer sentido. Clara continuou. Eu não sei o que tudo isso significa, mas sinto que há algo muito maior ligando a gente. Desde aquele voo, eu senti como se eu já fizesse parte da vida de vocês. Agora, eu acho que o destino está tentando nos mostrar o porquê. Rafael passou a mão pelos cabelos, tentando entender. O coração dele batia acelerado.
Tudo parecia confuso, impossível, e ao mesmo tempo fazia sentido. Naquela noite, os dois ficaram acordados até tarde, olhando para o bebê que dormia sereno no berço. O mundo ao redor parecia silencioso, e pela primeira vez, Rafael não sentia medo. Sentia apenas que algo muito importante estava prestes a ser revelado. Mas o que eles não sabiam é que o segredo verdadeiro ainda estava por vir. E quando viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. Agora, meses depois, aquele encontro improvável estava prestes a revelar um segredo capaz de mudar tudo. Clara e Rafael já estavam próximos. Tão próximos que pareciam ter se conhecido há muito tempo. As conversas, que antes eram ocasionais, agora aconteciam todos os dias. Ela passava horas na casa dele, ajudando com o bebê, brincando, contando histórias. Era impossível negar que o pequeno se sentia mais calmo quando estava nos braços dela. Rafael percebia isso e não conseguia deixar de pensar que havia algo quase mágico naquela conexão. Com o passar do tempo, a rotina foi se tornando mais leve. Rafael, que antes vivia imerso no trabalho, agora encontrava motivos para sorrir. Começou a cozinhar, a levar o filho para passear, a observar detalhes que antes passavam despercebidos. E Clara estava sempre lá, com aquele jeito tranquilo e aquela presença que trazia paz. Mas por dentro, ela ainda carregava o peso da dúvida. Desde o dia em que descobriu o sobrenome nos papéis antigos, algo dentro dela não parava de gritar. A cada visita, a cada olhar para o bebê, a sensação de que havia algo maior entre eles só aumentava. Às vezes, ela pegava o bebê no colo e sentia o coração acelerar, como se o sangue reconhecesse aquele pequeno ser. Certa noite, depois de colocar o bebê para dormir, Rafael e Clara ficaram na varanda conversando. O vento era leve e o céu estava cheio de estrelas. Você já pensou, disse ele, olhando para o nada, que algumas pessoas aparecem na nossa vida no momento exato em que a gente mais precisa delas? Clara o olhou e respondeu: sim, e acho que é por isso que o destino existe. Às vezes ele não traz o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Rafael sorriu de canto. Você é diferente, Clara. Desde o voo, parece que você entrou na minha vida para colocar tudo no lugar. Ela abaixou o olhar, sentindo o peso das palavras. Queria dizer que também sentia o mesmo, mas havia algo dentro dela pedindo para esperar. Nos dias seguintes, o bebê começou a adoecer com frequência. Nada grave, mas febres, tosses, noites em claro. Rafael fazia de tudo, mas o bebê só se acalmava quando Clara estava por perto. Era como se o corpo dele reagisse à presença dela de forma inexplicável. Isso deixava Rafael impressionado e ao mesmo tempo curioso. Uma tarde, quando Clara foi visitá-los, encontrou Rafael olhando um envelope sobre a mesa. Ele parecia abalado. Rafael, aconteceu alguma coisa? lhe perguntou ela. Ele respirou fundo e respondeu: eu estava organizando alguns documentos antigos da minha esposa. Encontrei isso. São registros do hospital, do nascimento do bebê. Mas tem algo estranho aqui. Clara se aproximou. Ele mostrou o papel e no canto inferior havia uma assinatura que fez o coração dela parar. Era o nome da médica responsável pelo parto, doutora Helena Monteiro, o mesmo sobrenome da mãe biológica de Clara. Ela sentiu o chão sumir por um instante. Helena Monteiro? Repetiu em voz baixa. Sim, respondeu Rafael. Você a conhece? Clara tentou disfarçar, mas o olhar denunciava. Acho que eu já ouvi esse nome. Não tenho certeza. Naquela noite, Clara voltou para casa com o coração acelerado. Pegou novamente os papéis antigos e começou a comparar as informações. Tudo parecia se encaixar de um jeito assustador. O mesmo hospital, a mesma data, o mesmo sobrenome. Era como se o destino tivesse desenhado um círculo perfeito, unindo histórias que nunca deveriam ter se cruzado, mas se cruzaram. Depois de horas de pesquisa, ela descobriu algo ainda mais chocante. A mulher que havia feito o parto da esposa de Rafael era a mesma médica envolvida na sua adoção. O coração dela disparou. As lágrimas vieram sem que ela conseguisse segurar. O que isso significava?
Ela precisava saber a verdade e só uma pessoa poderia responder: Rafael. No dia seguinte, Clara foi até a casa dele decidida. Encontrou Rafael na sala, brincando com o bebê. Ele percebeu que havia algo diferente no olhar dela. Clara, o que aconteceu? Você está pálida. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Rafael, preciso te contar uma coisa. Algo que pode mudar tudo. Ele se levantou confuso. Do que você está falando? Clara colocou o envelope sobre a mesa. Eu descobri algo sobre o meu passado, sobre minha adoção, e acho que há uma ligação entre mim, você e sua esposa. Rafael ficou em silêncio, sem entender. Ela continuou. Eu fui adotada quando era bebê. Nunca procurei saber muito, mas recentemente encontrei os documentos antigos. E a médica que aparece nos meus papéis é a mesma que aparece nos registros do parto do seu filho. O silêncio tomou conta do ambiente. Rafael parecia não saber como reagir. Clara sentou no sofá com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que isso significa, Rafael, mas sinto que há algo muito maior por trás de tudo isso. Algo que conecta nossas histórias desde o início. Ele passou a mão no cabelo, tentando processar. Isso é muita coincidência. Ou talvez não seja coincidência nenhuma. O bebê começou a chorar e Clara o pegou no colo. Imediatamente ele parou. Rafael observou impressionado e pela primeira vez disse em voz baixa: Clara, e se você for parte da história que a minha esposa tentou esconder? E se o destino te trouxe para cá para revelar algo que eu nunca soube? Clara ficou parada, abraçando o bebê. As lágrimas escorriam. Dentro dela, algo dizia que ele estava certo. O bebê olhou para ela e sorriu. E naquele sorriso, Clara sentiu a verdade se aproximando. Aquela criança não era apenas um bebê que ela acalmava. Ela tinha uma ligação profunda com ele. Uma ligação que a verdade, muito em breve, iria revelar por completo. E agora, depois de tudo o que viveram, a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. Naquela noite, o silêncio entre Clara e Rafael parecia pesado. O ar estava denso, como se o tempo tivesse parado. O bebê dormia nos braços de Clara, tranquilo, enquanto o coração dos dois batia acelerado. Rafael se sentou, passou as mãos pelo rosto e disse em voz baixa: Eu não sei o que pensar, Clara. Mas se existe algo que a gente precisa descobrir, vamos descobrir juntos. Clara assentiu, com os olhos marejados. Ela não queria machucá-lo. Não queria abalar a paz que estavam construindo, mas precisava da verdade. Era como se o destino tivesse trazido tudo à tona naquele momento. Nos dias seguintes, eles começaram a investigar. Foram até o hospital que aparecia nos registros, pediram acesso aos arquivos antigos e conversaram com antigos funcionários. No começo, ninguém lembrava de nada, até que uma enfermeira idosa reconheceu o nome da médica. Doutora Helena Monteiro? Disse ela. Sim, eu me lembro. Ela trabalhou aqui há muitos anos. Era muito dedicada, mas houve algo estranho envolvendo um parto e uma adoção. Depois disso, ela deixou o hospital de repente. O coração de Clara acelerou. Rafael olhou para ela, sentindo que estavam chegando perto da resposta. Com a ajuda da enfermeira, conseguiram o endereço antigo da doutora. Fizeram uma viagem curta até uma cidade pequena do interior. A casa era simples, com um jardim florido e o som suave de pássaros. Uma senhora abriu a porta de cabelos grisalhos e olhar cansado. Quando viu Clara, ficou em silêncio por alguns segundos, como se reconhecesse aquele rosto. "Posso ajudar?" perguntou a mulher. Clara respirou fundo. "Meu nome é Clara. Eu acredito que a senhora foi a médica que fez meu parto, e também o parto do filho de Rafael." A doutora ficou pálida. Por alguns segundos não disse nada. Depois, olhou para os dois e murmurou: "Então, o destino finalmente uniu vocês." Rafael deu um passo à frente. "O que isso quer dizer? O que aconteceu, doutora?" Ela suspirou e pediu que entrassem. Sentaram-se na sala e a verdade começou a vir à tona. "Na época", começou ela, "sua esposa, Rafael, enfrentava complicações na gravidez.
Foi um parto difícil, com risco para a mãe e bebê. No mesmo dia, outra mulher deu à luz, mas a criança nasceu com problemas graves. Foi um momento caótico. Eu cometi um erro que me atormenta até hoje. Clara arregalou os olhos. Rafael segurou o braço dela, tentando entender. A doutora continuou. Os bebês foram trocados por engano. Eu percebi tarde demais. Um deles foi levado para adoção e o outro ficou com a família errada. Eu deveria ter contado, mas eu tive medo de destruir 2 vidas. Então guardei o segredo. O mundo de Clara pareceu girar. As lágrimas caíram sem controle. Quer dizer que a doutora assentiu com a voz trêmula. Sim, Clara. Você é a filha biológica da esposa de Rafael. Rafael ficou em silêncio total. O tempo parou. Olhou para Clara e para o bebê dormindo no carrinho. Era difícil de acreditar, difícil de entender. Mas no fundo, tudo fazia sentido. O carinho, a ligação, o instinto natural que ela tinha com a criança. Clara chorava em silêncio, com as mãos tremendo. Então aquele bebê que eu acalmei no avião é o meu irmão? A doutora respondeu. Sim, o destino te colocou de volta perto da sua família. O silêncio encheu a sala. Rafael, com os olhos marejados, levantou-se e abraçou Clara. Foi um abraço forte, cheio de sentimento, cheio de tudo o que palavras não conseguiam dizer. Agora tudo faz sentido, disse ele, com a voz embargada. Por isso você apareceu. Por isso ele se acalmava só com você. Porque o sangue reconhece o sangue. Os 3 ficaram ali, por longos minutos, sem dizer nada. O passado finalmente havia sido revelado. A dor, a saudade e a culpa começaram a dar lugar a algo novo. Paz. A doutora pediu perdão com lágrimas nos olhos e Rafael a perdoou. Nada vai mudar o que vivemos, mas o que importa agora é que encontramos a verdade e que a Clara está aqui. Ela é parte da nossa família. Nos meses seguintes, tudo começou a mudar. Rafael e Clara se tornaram inseparáveis. Ela passou a viver perto deles, ajudando a cuidar do bebê, que crescia feliz e cheio de vida. O vínculo entre os 3 se tornou algo bonito, verdadeiro, impossível de quebrar. Com o tempo, Rafael voltou a sorrir de verdade. Clara, que carregava o vazio de não saber quem era, finalmente se sentia inteira. E o bebê, que um dia chorou sem parar em um voo, agora ria alto, cercado de amor. Num fim de tarde, sentados no jardim, Rafael olhou para Clara e disse: Sabe, às vezes o destino bagunça tudo só para colocar as pessoas no lugar certo. Ela sorriu, com os olhos cheios de luz. E às vezes ele usa o choro de um bebê para unir uma família. O vento soprou leve, o bebê riu e o sol começou a se pôr atrás das árvores. Era como se o mundo finalmente estivesse em paz. Porque no fim, a verdade não separou ninguém. Ela apenas mostrou que o amor, mesmo quando se perde, sempre encontra um jeito de voltar. Gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários, me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.